Saudações a todos, sejam bem-vindos ao canal Crônicas do Campo. Aqui tratamos de plantações, criações e êxodo urbano. E hoje eu trago um vídeo com algumas reflexões que você aí tem que fazer antes de decidir criar animais. Seja animais para o seu quintal, para o seu sítio, para a sua fazenda, enfim. Se esse assunto já interessa a você, peço que você fique aqui no vídeo, que depois da nossa vinhetinha, vamos que vamos! Então, galera, vamos começar falando sobre criação de animais, né? Que é uma coisa que eu gosto bastante. Esse vídeo que eu coloquei introdutório a este conteúdo mostra a minha rotina com os animais que eu tenho aqui no meu pequeno quintal. Eu tô aqui na baia das minhas galinhas, que já tem vídeo sobre elas aqui no canal Crônicas do Campo. Após ver esse vídeo aqui, você pode conferir lá. Aqui eu tenho os marrecos. Atrás de mim aqui eu tenho alguns pintinhos que nasceram, são os primeiros filhos dessas galinhas aqui. E quando se trata de criação de animais, é um assunto que eu gosto muito de falar, que eu gosto de me envolver na rotina com eles, de ter eles na minha vida. Porém, eu nem sempre eu pensei da forma com a qual eu penso hoje. Desde o princípio, quando eu comecei a ter contato com a vida no campo, que minha avó foi minha primeira influência, que ela criava muitos animais, eu comecei a gostar muito, a achar interessante, etc, etc. Quando eu fui crescendo e eu tive a oportunidade de criar meus primeiros animais, eu fazia tudo muito sem planejamento. Ou seja, minha vontade era maior do que meu nível de consciência, entender que aquele animal precisa de cuidado, precisa de comida da maneira correta, aquele animal, vez ou outra, adoece, precisa de cuidados nesse aspecto. E apesar de passar por essas situações, eu não parava para refletir sobre esse assunto. Quando eu comecei o Crônicas do Campo, nessa mesma cidade da qual eu estou aqui, eu me mudei para uma casa que lá não tinha tanto espaço, mas eu comecei a criar alguns bichinhos ali e eu gostava muito de ter esses animais também para trazer vídeos para vocês. Quem me acompanha há mais tempo sabe, teve o coelho, teve codorna, teve angola, teve os patos, além de galinhas, enfim, né? E a gente acabou se mudando para outro lugar e levou esses animais, começou a criar mais animais também, por lá ter mais espaço. E eu confesso a você que na primeira fase do Crônicas do Campo, eu fui muito irresponsável com os animais que eu tive. Porque apesar de gostar, de ter eles ali, de proporcionar um certo nível de conforto e os cuidados essenciais, eu confesso que em muitos momentos eu forcei a barra. Colocava animais em lugares um pouco pequenos, não dava ali o bem-estar a nível ambiental para o bicho viver. E agora, como eu cheguei aqui mais uma vez e estou voltando a criar alguns animais, eu comecei a criar, comecei com as pintinhas, com um olhar um pouco mais crítico, um pouco mais analítico, tá? E são essas reflexões que eu quero trazer para vocês. Porque diferentemente de um gato ou um cachorro que às vezes se torna mais membro da família, apesar de eu não ser bem a favor disso, mas isso é uma opinião minha, tá? Diferente de um gato ou um cachorro, quando se trata de uma galinha, de um pato ou animais um pouco maiores como porcos, cabras, bois, enfim, antes de você, se você tem um quintalzinho ou se você tem um sítio, antes de você pensar em comprar um animal em uma feira ou adquirir de um vizinho, enfim, você tem que levantar uma série de questões para que isso não vire uma situação desagradável tanto para você quanto para os animais. Os marrecos estão ali bagunçando um pouco, então talvez faça um pouco de barulho porque eles estão começando a ficar maduros, gente. E a fase de acasalamento, é consequência da idade deles, tá? Enfim, vamos lá. Primeiro, você vai começar a criar um animal. Vamos ao exemplo da galinha em um quintal como esse que eu tenho. Você vai começar a criar essas galinhas. Para que você vai criar essas galinhas? Se você, por exemplo, for comprar pintinhos, vai ser muito mais fácil você se apegar a essas aves e logo você dificilmente vai querer abatê-las. Há quem não pense dessa forma e abata do mesmo jeito, tá? Mas o primeiro levantamento é o porquê de você criar esses animais. Qual que é o teu objetivo?
Você quer para ovos? Você quer para ornamentação? Você quer para carne futuramente? Você quer para quando eles crescerem você vai vendê-los? Ou vai vender os filhotes? Como é uma das coisas que eu faço aqui. Então você tem que ter muito claro o porquê de você ter esse animal, tá? Respondida essa primeira questão, vamos para a segunda questão. O tempo que você tem para dedicar esse animal. Toda criação, por mais simples que seja ou mais complexa que seja, ela vai requerer atenção, ela vai requerer cuidado. Então, a partir do momento que você adquirir esse animal vai entrar na sua vida, vai fazer parte da sua rotina e vai demandar tempo. Então, se de repente você é uma pessoa muito ocupada, se você é um empresário, se você trabalha fora, trabalha CLT, enfim, você tem que ter a ideia se você vai ter o tempo para estar se dedicando a esse animal. A criação de galinhas é uma criação muito simples, não requer nada tão complexo. Entretanto, inclusive tem uma galinha passando aqui, gente. Ela está muito curiosa com o tripé. Elas são bem mansas. Depois eu deixo um vídeo aí delas para vocês, tá? Então, apesar de que a criação de galinhas, como eu estava falando, é uma criação muito simples, ela também não deixa de requerer cuidados, não deixa de requerer atenção, certo? Então, respondido essa segunda pergunta, vamos para a terceira e muitíssimo importante e muito fácil dela ser esquecida. Recursos financeiros. Você vai ter recurso financeiro para arcar com alimentação, com medicamento, com instalações prévias para esse animal. Voltando ao exemplo da criação de galinhas. Foi algo que eu faço hoje, mas é algo que outrora eu não fazia, que é a gestão financeira. Eu passei por uma situação de aperto financeiro em relação à criação de galinhas quando eu estava lá na cidade de Pilar, que a gente tinha muitas aves, né? E eu não fazia o cálculo, simplesmente dizia, não, se cabe 10 aqui, cabe 15, se cabe 15, cabe 20, se cabe 20, cabe 30. A gente chegou a ter na faixa de 45 cabeças. E, gente, eu vou fazer um cálculo agora bem fácil para vocês, que vocês possam entender. Cada ave dessa adulta, seja ela um aquático ou seja ela uma galinha, ela requer em média, de 100 a 125 gramas de ração por dia, tá? Tiago, eu crio minhas galinhas aqui e só dou milho. Você vai ter um tipo de resultado. Se você der ração, você vai ter outro tipo de resultado. Se você der uma ração a qual você mesmo formula, você vai ter outro tipo de resultado. E se você não der nada disso aí que eu falei, você vai ter outro tipo de resultado. Então vamos aqui pensar aqui. Cada galinha ela requer de 100 a 125 gramas de ração por dia. Digamos que você tenha 10 galinhas, você vai ter ali mais de 1 quilo de ração que você vai ter que disponibilizar para elas todos os dias. Então, se você tem 20 galinhas, se você tem 30 galinhas, então você vai começar a multiplicar. Veja quanto isso dá por semana, veja quanto isso dá por quinzena, veja quanto isso dá por mês. Se vai compensar do ponto de vista financeiro. Se você vai ter recursos para estar aí sustentando esses animais. Por que eu insisto na situação de ração? Porque, gente, todo animal ele requer a sua alimentação própria. Por exemplo, você não pode criar um cachorro, na verdade você pode, mas você não deve. Você, por exemplo, não pode criar um cachorro comendo comida de humano. Arroz, feijão, macarrão, carne com muito sal, com muita gordura. Isso em algum momento vai trazer um problema, tá? E quando se trata de criação de galinhas, muita gente gosta de fazer da forma mais rudimentar, mais ancestral. Ah, Tiago, minha avó faz assim e nunca teve um problema e colhe ovo, etc, etc. Ok, então, se você acha que dá certo, então vai fundo, tá? Mas, partindo do pressuposto que você vai sustentar suas aves com ração, entenda que você vai ter um gasto mensal de alimentação com essas aves, tá bom? Outro aspecto também é a questão das instalações. Na situação das 10 galinhas, olha essa galinha tá aqui atrás, acho que tá querendo pousar, tá querendo aparecer no vídeo, que coisa linda, gente. Ela também nasceu aqui no Clã Cajucama, tá? Então, vamos lá. A questão das instalações. Você vai criar essas galinhas no quintal. Seu quintal tem sombra, ou você vai necessitar fazer aí um galinheiro. Se você for criar pintinhos, por exemplo, você vai ter que ter um aprisco para estar colocando eles, porque predadores vão predar facilmente os pintinhos. Aqui, por exemplo, na minha região tem muito gato,
tem timbu, tem gavião. Então são animais que consomem os pintinhos com muita facilidade, gente. Então tem que ter essa atenção. Se você de repente cria cachorro e decide criar galinhas, pode ter certeza que em algum momento o cachorro vai atacar a galinha, gente. Isso aí é padrão do comportamento de um canídeo. Ele vai querer atacar a galinha. Já teve relatos de pessoas, isso graças a Deus nunca aconteceu comigo, mas já teve relatos de amigos meus que perderam aves muito boas, porque o cachorro do nada resolveu brincar ou resolveu atacar. A galinha não vai aguentar uma brincadeira com o cachorro, gente. Isso aí é fato, tá? Então você vai ter um gasto inicial para fazer uma estrutura como essa aqui que eu fiz, se bem que é bem simples. A questão da galinha, ela vai requerer de um puleiro, vai requerer de um lugar para estar ali dormindo. Não é indicado a ave dormir no chão nunca, sob hipótese alguma. Quando se trata de galinha, patos aí já é outra história, mas elas necessitam de um puleiro, elas necessitam de uma cobertura para não tomar chuva. Se você está criando suas galinhas na chuva, em algum momento você vai ter algum problema com isso, porque não é recomendado, gente. E até para o bem-estar do animal também. Eu tenho aqui aves que são muito tranquilas, são muito saudáveis. Faço tudo isso porque eu proporciono todo um ambiente confortável para elas, para que elas possam ali ciscar, comer bichinho, dar a ração necessária, na quantidade necessária. Se der demais ela vai engordar e aí não vai ter boa postura de ovos. Mas assim, eu tenho uma satisfação tremenda, porque eu reflexionei muito antes de trazer a primeira ave para cá. Então entenda que você terá esses gastos. E acredite, 10 galinhas pode parecer pouco, mas não é. É muito. 10 galinhas sujam bastante, ciscam bastante e consomem bastante também. Eu trouxe a ideia das galinhas, mas quando se fala sobre porcos, ovelhas, cabras, animais até maiores como um boi, por exemplo, tudo é proporcional. Você tem que entender cada dinâmica que cada animal vai ali requerer. Se eu fosse, por exemplo, criar um porco num ambiente como esse, seria totalmente insalubre, porque o animal ele faz muita sujeira, ele requer muita água, etc, etc. Então, quando se compra um animal, se compra toda a responsabilidade de medicamentos, de alimentação, de instalações, e tudo isso é fundamental para que você tenha um resultado com o animal e tenha uma boa experiência com o animal. Quando se trata de vida no campo, toda pessoa que quer ir para o campo, dificilmente, muito raramente, ela não vai querer criar nada, né? A gente sempre tem essa ideia de que, não, o sítio tem que ter um porquinho, tem que ter uma vaca, tem que ter uma cabra, tem que ter galinha ciscando por todo quanto é canto. E tudo isso é maravilhosamente lindo e aceitável, e tem que ser, e tem que acontecer. Concordo, mas tem que ser objeto também de reflexão. Você tem que pensar nos seus recursos financeiros, como eu falei anteriormente, no seu tempo, na sua vontade. Se você de repente tem medo de criar animais maiores, eu sugiro que você aí pense muito bem antes de adquirir, porque quanto maior o animal, maior a responsabilidade, maior a carga com a qual ele vai necessitar de você. Você tem que ser Deus para ele, assim como Deus é para mim, para você, enfim, você tem que ser Deus para ele, porque ele vai depender de você para comida, para água. Se de repente ele procriar, ele vai ter ali o filhote vai requerer um cuidado, pelo menos inicial. Então entenda que não é simplesmente pegar e jogar ali, torcer que dê certo, e torcer que o animal, não, ele se vira, ele dá certo, e barará, bem, não acontece bem assim. Então, gente, eu quis trazer essas reflexões para vocês, tá? Sugiro sempre que você crie, se você tem um quintalzinho, crie uma galinha, você vai ter um ovo fresco, você vai ter esterco se você for fazer uma pequena plantação de coentro, de couve, de alface, enfim. Você vai ter ali os estercos das galinhas, que vai ajudar muito na fertilização do solo. Além da galinha comer insetos, de comer ervas daninhas, vale muito a pena você ter. Eu, por exemplo, hoje estou de folga, gosto muito de vir aqui tratar elas. Faço questão, inclusive, na minha rotina, acordar um pouco mais cedo para vir aqui dar o trato, para observá-las, para ver como elas estão. Agora mesmo tá todo mundo aqui de barriga, de papo cheio, melhor dizendo, de papo cheio, tá todo mundo aqui descansando, os marrecos, as galinhas. Então é muito lindo, porque tem-se esse trabalho, sim, sombra de dúvida, dá esse trabalho extra, mas esse trabalho extra ele volta, gente, tem um retorno maravilhoso que os animais aí trazem quando a gente se dedica bastante, certo? Gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você concorda ou discorda comigo, deixa aqui nos comentários. Se você acha que eu esqueci de falar algum ponto, posso fazer uma parte 2, trazendo aí mais reflexões sobre criação de animais. Sugiro que você crie animais, codorna, coelho, galinha, pato,
são todos maravilhosos, mas se planeje bem para que você não cometa erros, não prejudique nem a você, nem o animal que você está adquirindo, demorou? Fiquem todos com Deus e aguardem mais conteúdos aqui no canal Crônicas do Campo.